O uso do seu cabelo crespo e de roupas de cores vivas expressavam um processo de corporificação da consciência negra, mas muito mais que isso. Ela utilizava de expressões populares que ela denominava de português para expressar a sua identidade, das gírias como forma de reflexão sobre a abrangência do conhecimento e a quem se destinava este conhecimento. A nossa personalidade dessa semana é antropóloga, historiadora, socióloga, professora, geógrafa, intérprete. Ela é também feminista negra e escritora. Há uma frase da Simone de Beauvoir, no seu livro Segundo Sexo, que ela fala assim: não nasce-se mulher, torna-se mulher. E essa personalidade desta semana, eu posso dizer, por todo o contexto da sua vida estudado, que não nasceu Lélia Gonzalez, tornou-se Lélia Gonzalez. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, uma ótima semana para todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Andreia, eu sou professora e venho nessas últimas semanas apresentando uma série de vídeos de personalidades afrodescendentes que compõem a nossa história e que muitas vezes são apagadas no decorrer do nosso contexto histórico. Ritinha Von Hunt, eu sempre engasgo no nome dela, mas vocês a conhecem, ela vai falar um pouquinho sobre um projeto chamado um projeto de apagamento do sujeito negro. E aí, né, esse projeto, a grande intenção que ele tem é de apagar, de deletar da nossa história essas personalidades que contribuíram com a formação do nosso território, que contribuíram com a política, com a literatura, com a nossa identidade como povo brasileiro, só que infelizmente ainda aquela visão norte-americana e eurocêntrica predomina no nosso território. E a Lélia Gonzalez, quando ela fala, né, em seus estudos, principalmente do racismo, e aí ela vai falar desse racismo estrutural, ela apresenta também um termo chamado neurose da cultura brasileira, né, que muito tem a ver com essa fala da Rita Von Hunt. Que é exatamente o que? O povo brasileiro se considera branco, se considera europeu, né? Ou essa cultura eurocêntrica, sem aceitar o que realmente ele é, sem aceitar a influência da cultura afrodescendente, a cultura africana dentro do território brasileiro, mas não só dentro do território brasileiro, mas de toda a América, do qual ela vai denominar de africanidade. E aí, quando ela fala da América Latina, ela também fala sobre a ocorrência, né, desse eurocentrismo, dessa neurose de branqueamento. E aí ela vai utilizar um termo, deixa eu pegar aqui para vocês, sempre engasgo, a Méfrica Ladina. A Méfrica Ladina, né? Sempre dá uma engasgadinha aqui. E aí ela vai dizer assim: não é por acaso que a neurose cultural brasileira tem no racismo seu sintoma por excelência. Neste contexto, todos os brasileiros, e não apenas os pretos e pardos, são ladino-americanos. Para um bom entendimento das artimanhas do racismo acima caracterizado, vale a pena recordar a categoria freudiana de negação, processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um de seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcado, continua a defender-se dele, negando que lhe pertença, né? Então, o povo brasileiro, muitas vezes, né, segundo a fala mesmo da Lélia Gonzalez, ele nega quem ele é. E ela muito, né, no seu contexto de vida, vai negar. Na verdade, talvez não seja uma negação direta, mas inconsciente. Lélia Gonzalez nasceu no dia 1º de fevereiro de 1935. Ela tem 17 irmãos, né? Ela é a 18ª filha, sendo que ela é a 17ª que nasceu, né? Nesses 18 filhos. E ela tem a possibilidade, com 7 anos de vida, poder ir para o Rio de Janeiro junto com a sua família. Para vocês conhecerem um pouquinho assim, do contexto social dela, a mãe dela é ascendente indígena, empregada doméstica, o pai era negro e ferroviário. E aí,
por conta, né, dessa oportunidade do irmão, eles saem de Belo Horizonte e vão para o Rio de Janeiro, que vai contribuir, então, para que a Lélia Gonçalves termine os seus estudos, né? Seus estudos no Colégio Dom Pedro II e depois vai para a universidade, que é a Universidade Estadual de Guanabara, que hoje é o UERJ. E aí, a partir disso, né, ela se torna bacharel em filosofia, depois de história, geografia, e aí ela faz, depois ela se torna intérprete também de francês, né, além do inglês. Então, ela é uma mulher, né, que vai poder, graças a essas condições que o irmão dela dá como jogador, vai poder estudar, vai poder entrar na academia. E aí, há relatos, né, que mais ou menos com 9 anos, os chefes, enfim, lá do Flamengo, eles tentam fazer ela como babá dos filhos dela, depois querer colocar elas dentro das casas dele como empregada doméstica, e ela não aceita, né, porque ela queria dar continuidade aos seus estudos. E aí, então, ela consegue, então, ser professora da rede pública e logo depois ela vai para a universidade. Entre elas, Estácio de Sá, a Gama Filho e a PUC. Ok? Então, essas são as principais universidades que ela vai trabalhar. E dentro dessas universidades, ela percebe, né, esse branqueamento a partir das conquistas hierárquicas que ela vai atingir nessas universidades. Então, eu não lembro qual texto que eu li, porque eu li vários textos, mas assim, tem um dos textos que vai estar falando... Ah, aqui. Vou pegar aqui para vocês. Esse texto aqui, ele vai estar falando um pouquinho como que era esse branqueamento que ela vai vivenciar dentro da universidade. Neste momento, ela ainda não tem essa visão, né, dessa mulher que libera os seus cabelos crespos, que usa roupas coloridas. Ela vai, assim como eu, né, tingir o cabelo, não, alisar o cabelo, né, sempre delicadinha, para entrar nos parâmetros, então, das universidades, né, o que seria... típico da cultura, então, europeia, civilizada e assim por diante. E aí esse texto vai estar dizendo assim, ó. Contudo, em seus relatos, assinalava que o distanciamento ideológico de suas comunidades fazia com que se sentisse mais insegura e vulnerável. A ideologia que, posteriormente, identificaria como a do branqueamento. Sua enorme timidez derivava, em grande medida, disto. Observava que seu deslocamento do lugar de negro se faz visível pelo clareamento progressivo a cada passo em que avança, a cada novo espaço que passa a ocupar. Tais experiências colocaram exigências de enquadramento que passaram também por uma construção pessoal e corpórea de aculturação, em que a imposição de uma postura exemplar, enquanto docente universitária é fortemente demarcada pela estética da brancura. Né? Então, aqui são alguns relatos que falam que dentro desse universo acadêmico ela se sentia reprimida, porque pelo que eu percebo, né, nesse contexto, ela não consegue se identificar como parte daquilo. Ela tenta se enquadrar aquilo, mas ela não é aquilo. E aí vai ter uma pessoa que neste momento vai ser fundamental pra gente ter, né, naquela frase que eu coloquei, né, não nasceu-se Lélia Gonzalez, formou-se Lélia Gonzalez, e esta pessoa vai ser fundamental, que é o Luiz Carlos, que vai ser o seu marido. Né? E a partir deste relacionamento que ela consegue ter aí 2 pontos que eu acho fundamentais. O primeiro ponto, se reconhecer como negra, porque ele faz ela enxergar isso, ele faz ela entender quem é ela dentro dessa sociedade. E de uma forma talvez não tão positiva por conta da família dele, que vai ser taxativo contra esse relacionamento, né? Enquanto eles estavam ali no tcheca-tcheca muchacha, como diz, ok, mas a partir do momento que o casamento foi oficializado, a família dele não aceita isso. Tanto que, apesar dele lutar, apesar dele reivindicar, apesar dele fazer ela entender quem ela é nesta sociedade, e que ela tem que se reconhecer como mulher negra, ele não aguenta e se suicida. Né? Então imagine vocês como deve ter sido um baque para essa mulher perder aquela pessoa que vai incentivar a ela ser quem ela se aceitar como ela enxergar como ser humano negro, afrodescendente, ver as suas raízes, não só afrodescendente, mas também de descendência indígena. Né, que é muito importante a gente retratar aqui. E é a partir então desta perca que ela vai se reconstruindo a partir da psicanálise de Lacan
e também do candomblé. São dois pontos fundamentais para essa reconstrução de quem era Lélia de Almeida, que vai se tornar, então, que vai renascer como Lélia Gonzalez. Ela deixa o Gonzalez como homenagem àquela pessoa que a fez se reenxergar como ser humano afrodescendente. Né? Então, quando a gente vê a história dela, a gente vê da importância de todo esse contexto que ela vai vivenciar para ela se tornar essa filósofa, antropóloga, historiadora, escritora que a gente tem hoje. E que, como eu mencionei antes, né, que tentaram, a partir desse projeto de apagamento do sujeito negro, tirar da nossa história. Então, para vocês, a importância dela, ela vai contribuir para a criação do Movimento Unificado Negro, o MNU, agora não lembro, esqueci a data, mas tudo bem, não tem problema, né? No Nzinga, de 1983, do qual ela vai falar da emancipação da mulher negra, e aí dentro do próprio movimento, ela vai ser taxativa, né, contra o machismo, contra o sexismo que ocorre dentro desses movimentos. O ano passado, Angela Davis veio aqui, né, tem esse livro aqui que eu tava vendo, de Mulher, Raça e Classe, e aí ao vir pro Brasil ela fala, nossa, mas eu não entendo, eu vejo vocês tanto estudar, né, sobre essa questão de gênero, de classe, com os meus livros, e vocês têm aqui uma escritora que vai abordar dentro do país de vocês, dentro das características de vocês, sobre raça, classe e gênero. E fala o nome de Lélia Gonzalez. Né? Então, pra gente ver que lá fora ela é reconhecida, quando chega aqui no nosso território, isso não ocorre, né? Justamente porque esse projeto de apagar essas personagens que tanto contribuem com a nossa história. E aí por isso que ela vai falar dessa neurose da cultura brasileira, né? Como que nós deixamos nos deixamos levar por essa cultura branca, por esse eurocentrismo, até mesmo pela cultura norte-americana, e deixamos de vivenciar a importância da cultura identitária do nosso território. Tem um livro, tem um texto que eu estava lendo, que é a Categoria Política Cultural da Amefricanidade, que ela vai estar falando um pouquinho sobre a América Latina, que somos nós, né? E aí ela vai estar falando dessa influência da África dentro da América Latina, dentro das Américas, e que por conta dessa neurose, né, de querer ser branco, de ter cultura eurocêntrica, a gente deixa de valorizar todas essas contribuições, desde a língua, desde a dança, da comida, do modo de se vestir e assim por diante. Por isso que eu iniciei este vídeo falando, né, que ela usava o seu cabelo crespo e com roupas de cores bem fortes. Por quê? Esse processo que a Lélia Gonzalez vai sofrer é por conta de toda essa trajetória de vida que ela vivenciou. Desde quando ela saiu lá de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, veio para cá, tentaram colocá-la então como empregada doméstica, não é desmerecimento, mas no sentido de que nessa visão, né, eurocêntrica, a população negra só pode ter trabalhos, né, como empregada doméstica, como limpador, enfim, que subentende subalternos, enfim, e não com cargos, né, como que ela conseguiu conquistar. Como antropóloga, dentro de uma academia, que ela vai defender as suas ideias, que vai contribuir nos movimentos sociais, principalmente femininos aqui no nosso país. Ela vai ser a primeira mulher negra a sair do nosso território, representando os movimentos negros aqui do nosso território. Então, imaginem as contribuições dessa mulher. Então, hoje eu quis apresentar um pouquinho para vocês sobre a história da Lélia Gonzalez. É claro que aqui, né, eu tô colocando alguns pontos importantes, mas com a intenção de que vocês busquem mais sobre a história da Lélia Gonzalez. Deixo aqui algumas sugestões de livro, como O Lugar de Negro e Festas Populares. Tem também um artigo dela que vocês conseguem baixar em PDF, que é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E aí ele vai apresentar logo de cara, assim, uma situação, né, que ocorre numa homenagem que seria de um livro de uma população, né, falando da população afrodescendente, só que essas pessoas ficam para trás, né? Elas não podem ter o seu total valor, que não é simplesmente o livro, mas também serem representadas ali, né? Então, acho muito interessante essa leitura, porque nos traz várias reflexões, da qual ela vai estar falando um pouquinho sobre a democracia racial, que ela é muito taxativa em seus estudos, né, sobre essa democracia racial, né? E aí,
nos traz várias reflexões. Então, pessoal, eu deixo ela, né, como sugestão da semana, Lélia Gonzalez, que é aquela mulher que vai se reconstruir a partir das suas lutas, a partir das suas vivências, dos seus relacionamentos, e é graças a tudo isso que a gente tem essa mulher tão importante dentro do nosso contexto histórico, dentro dos nossos movimentos feministas negros, e que contribui também como uma reflexão. Quem somos nós? Né? O que a gente está deixando essa neurose, né, de cultura brasileira aí impregnar na gente? Né? Quando que a gente vai se reconhecer como afrodescendentes, como descendentes de indígenas e assim por diante? Né? A gente precisa valorizar a nossa cultura afro e compreender que as suas contribuições estão em cada canto do nosso território. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo dessa semana. E semana que vem a gente tem mais. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.